Fala galera da Física Lord. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a respeito das ideias de Tycho Brahe e Kepler. Afinal, quem são esses caras? O Tycho, ele era, como vocês podem ver aí pelo texto, ele era um grande pesquisador. E o que foi que ele fez? Na época dele, ele construiu um grande mesmo observatório. Mas diferente do que a gente imagina, esse observatório ele não era feito a partir de telescópios, essas coisas, não. Ele fazia um grande prédio onde tinha vários e vários equipamentos de observação, que não era o telescópio. Era tipo esquadro, régua, umas coisas assim, coisas bem básicas mesmo. E tudo era observado a olho nu. Mas havia muita precisão nesses equipamentos que ele fazia. Eles eram perfeitamente calibrados. Aí está a época de vida dele, de 1546 a 1611. E ele, durante toda a sua vida, que ele dedicou às observações, ele fez várias e várias anotações. E essas anotações elas eram muito precisas. Por causa disso, o Kepler, que é o que a gente conhece lá das 13 leis de Kepler, ele terminou sendo um assistente de Tycho Brahe, justamente porque ele queria ter em mãos esses dados precisos para poder aplicar nas teorias dele. Aí o que é que acontece? Essa imagem aí esquisita que vocês estão vendo é um modelo de Kepler que ele tentava associar objetos geométricos, como vocês podem ver, triângulos, quadrados, pentágonos, esferas. Ele queria conciliar o movimento desses objetos com o movimento dos planetas. Por quê? Porque na época ele ainda estava muito preso às ideias dos filósofos antigos. Platão, Erastótenes, esse pessoal aí, Aristóteles. Então, nessa época, na época de 1571 até 1630, eles ainda tinham essa, como é que eu posso dizer, essa fixação, essa loucura sobre essas ideias aí, que eram puramente que as ideias elas eram empíricas, puramente empíricas. Eles só diziam e filosofavam a respeito, não faziam muitas experiências, né? Mas o Kepler ele foi muito além. Além dessas coisas que ele acreditava, ele tentava conciliar o que ele acreditava com o que se era observado, né? Ele já praticava o método científico. E com o passar do tempo ele via que as teorias dele não se encaixavam muito bem. Então esse aqui ó, é o modelo de Kepler, que a gente chama, o modelo dos sólidos regulares. Esse aí. Ó. E através de observações durante o seu período lá no observatório do Tycho, o Kepler ele observou que a órbita de Marte tinha um pequeno erro. Tá aí, o erro era um desvio de 8 minutos de arco. Ó, aqui está falando sobre o que seria esse 8 minutos de arco, o equivalente. Ó. Esse ângulo é da ordem daquele submetido pela ponta de uma agulha à distância vista de um barco estendido. Ou seja, se você subir num barco, olhar para a ponta de uma agulha, esse é o pequeno erro que tinha nas observações de Tycho, 4 minutos de arco, tá entendendo? E o erro de Marte era 8 minutos de arco, era maior do que o previsto lá, né, pelas teorias de Tycho, pelas observações de Tycho, aliás. Então, por causa disso, o Kepler ele começou a pensar, bem, talvez essa minha ideia, essa ideia de que os objetos eles têm que percorrer círculos perfeitos, talvez não seja certo. Era isso que ele estava pensando. Porque aqui tem um pequeno erro. Mas como é que eu posso corrigir esse erro? Aí foi nessa tentativa que ele acabou descobrindo a primeira lei dele, a lei das órbitas. Ele percebeu que esse pequeno erro ele era corrigido
se você tratasse as órbitas como elípticas, ao invés de órbitas circulares. E é justamente isso que a gente está vendo aí na primeira lei de Kepler. Olha só o esquema aí. Ao invés do Sol estar no centro dessa elipse, não, ele vai estar num dos focos. Essa é a ideia dele. Então, ó, cada planeta iria possuir então excentricidade. O que seria essa excentricidade? Ó? É o valor de C dividido pelo valor de A. Isso aqui a gente discute depois, o que é esse C e o que é esse A. Mas olha só, quanto mais achatado essa elipse, maior a excentricidade. Para órbitas circulares, a excentricidade vale zero, como vocês estão vendo aqui. Então vamos lá, ó. Olha só. Essa daqui é as observações dele. Ele observou que a excentricidade de Mercúrio era 0,206, muito grande comparada aos outros. Por quê? Porque na época era muito difícil de observar Mercúrio. Tinha poucos dados sobre isso. Também, né? Como é que você ia observar Mercúrio a olho nu? Sendo que Mercúrio ele está tão próximo assim do Sol. Já estamos com 6 minutos de vídeo. Acho que eu vou prosseguir. Eu vou terminar toda a teoria aí de Kepler aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Ele percebeu que o movimento dos planetas ele não era uniforme. Existia determinadas épocas do ano em que o planeta se movia bem mais rápido do que outras. Por isso, ele formulou essa teoria aqui, que é a segunda lei de Kepler, a lei das áreas. Agora, olha um ponto interessante. Para tentar explicar esse movimento mais acelerado dos planetas, esse movimento mais rápido dos planetas ao se aproximar do Sol, ele fez lá uma teoria maluca. Ele disse que o Sol, quando ele rotacionava, ele gerava umas linhas que colidiam com esses planetas e faziam se mover mais rápido. Deixa eu esquematizar aqui. Pegar uma mesinha digitalizadora, que não é minha, é do governo. Olha só, aqui tem o planeta, ou aqui tem o Sol, né? Deixa eu pintar de laranja. E aqui tem, digamos, Mercúrio aqui. O que é que ele acreditava? Ele acreditava que o Sol ele girava. Realmente o Sol gira. Mas ele acreditava que o Sol tinha uma linha assim, ó, que se movimentava, né? Então essa linha ela colidia com o planeta e fazia o planeta se mover mais rápido quando estava mais perto. Deixa eu escrever aqui. Era isso que ele acreditava. Então, partindo dessa ideia totalmente errada, ele acreditava que a força que o Sol fazia nos planetas era tangencial à órbita e não perpendicular, e não paralela. Ele achava que a força que o Sol exercia era assim, ao invés de ser uma força central, que é o que a gente conhece, né? Força do Sol. Ele acreditava que a força era assim, tangencial, que fazia os planetas se movimentar mais rápido quando estava mais perto do Sol. Então, com essa ideia totalmente errada, ele conseguiu determinar de maneira certa a segunda lei de Kepler. Olha só o que é que o livro diz aqui. Partindo desse modelo inteiramente errado, Kepler fez um cálculo também errado para as áreas varridas pelo raio vetor que liga o planeta ao Sol. O raio vetor é justamente isso aqui, esse Rzinho aqui. Então o Kepler fez um cálculo errado, usando a teoria errada, e miraculosamente a teoria foi certa. Porque ele descobriu mais tarde que um erro completava o outro, cancelava o outro, aliás. Aí, para tentar explicar, olha só, Kepler acabou percebendo que tinha cometido erros que se cancelavam e procurou explicar o porquê. Mas olha só, a explicação que ele deu também estava errada. Para você ver como isso aqui foi feito para dar certo. O Kepler errou na teoria da força do Sol. Ele errou na hora de calcular as áreas varridas pela linha da órbita dos planetas. E tentando explicar esses erros, ele também errou. Mas juntando todos esses erros, fez a teoria certa, que é a segunda lei de Kepler, a lei das áreas. Muito, muito, muito bizarro, mas foi isso que aconteceu.
E com isso, pessoal, além disso, aliás, ele acreditava que a força que o Sol exercia nos planetas, ele dependia inversamente da distância. Ele achava que essa força, ela era inversamente com a distância. Só que, claro, com o passar dos anos, descobriu-se que essa força era proporcional ao inverso do quadrado da distância. Ao invés de ser com o raio, apenas com a distância, né? Quadrado da distância. Então ele publicou primeiro essas duas leis, em 1609, e vários anos depois, ele já estava perto do fim de sua vida, em 1618, foi que ele tentou formular uma teoria que relacionasse o período, que é o tempo que leva para o planeta percorrer essa distância aqui, com a distância que ele estava do Sol. E foi então que ele descobriu aí, que ele formulou a terceira lei de Kepler. Os quadrados dos períodos de revolução de dois planetas quaisquer estão entre si com os cubos de sua distância média ao Sol. No mais, o que ele quis dizer é que o quadrado do período de um planeta dividido pela sua distância ao cubo é igual a sempre uma constante. E essa constante ela é igual para todos os planetas. Todos os planetas. Então, por exemplo, o período de Mercúrio ao quadrado dividido pela distância de Mercúrio ao quadrado, aliás, ao cubo, tem que ser igual ao período do planeta Terra, por exemplo, ao quadrado dividido pelo raio da Terra ao cubo. Raio da Terra não, a distância que a Terra está do Sol ao cubo. E isso é igual para vários outros planetas, por exemplo, para Júpiter. E assim vai. Aí, pessoal, ele utilizando os dados da época, repito, observação olho nu, ele calculou essa relação, essa razão que eu mostrei a vocês e obteve esses valores. Pelos dados da época, batiam exatamente do que se era observado. Exatamente. Com a modernidade, a gente viu que esses períodos ele mudou para alguns. Mercúrio continua igual, mas isso aqui são valores atuais, vistos com equipamentos ultra avançados, ultra modernos. Kepler, só usando os olhos, e Tycho Brahe, olha só, ele obteve um valor para Vênus de 0,614 anos. Mas o valor atual, 0,615, ou seja, o erro é bem pouco mesmo. Então, o que a gente conclui? Que o Kepler, utilizando argumentos errados, formulou a teoria certa, que era a segunda lei de Kepler, e, através de várias e várias análises, ele chegou a formular a sua terceira lei, que relacionava o quadrado do raio com o cubo da distância que esses planetas estavam das suas órbitas. E assim, pessoal, no fim da sua vida, perto do fim da sua vida, ele inventou uma teoria aí de que as órbitas dos planetas estavam relacionadas com a música. Olha só, essa daqui é a melodia de Marte, segundo Kepler. Eu vou mostrar a vocês a melodia dos planetas, de acordo com a teoria de Kepler. Um vídeo, né? Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco. Se liguem aí no grupo. Quem é do grupo é quem está ganhando. E é isso, pessoal. Essa é a teoria por trás, todo o desenvolvimento histórico por trás de Kepler e de Tycho Brahe. Isso a gente viu em poucos minutos, né? Uma aula mais detalhada a gente vai ver depois sobre todas essas leis aqui de Kepler, a segunda, a primeira e a terceira, utilizando a segunda lei de Newton, quando a gente estiver estudando sobre Newton, né? Mas o próximo cientista que a gente vai estudar é Galileu. E vamos ver as contribuições dele, que foram excepcionais, por causa de seu aperfeiçoamento do telescópio. E é isso, pessoal. Deixe seu gostei aí, deixe seu curtir. E muito obrigado. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com equações. Eu sei que vocês gostam. E é isso, pessoal. Tchauzinho. Até mais.